Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, não só você, mas todos os familiares de vocês. Hoje nós vamos nos ocupar nesse nosso horário para trazer para vocês, comentar para vocês questões, não é, que como eles costumam cobrar no Enem, correto? Até agora nós iniciamos um estudo de introdução à genética, a genética clássica. Já discutimos alguns subtemas, não é, dentro do contexto da genética, que o capítulo da genética, esse capítulo da biologia chamado genética é abrangente, extremamente abrangente. Já foram dadas umas 3, 4 aulas e vamos exatamente agora mostrar para vocês como se cobra, como é cobrado, não é, lá nas provas do Enem, beleza? Então, para quem está me acompanhando pela primeira vez, eu sou o professor Duarte, professor de Biologia, e vamos hoje fazer o comentário de algumas questões. E está aí na tela a primeira questão que nós vamos comentar, nós vamos tentar aqui de alguma forma mostrar para vocês, não é, como resolver questões dessa natureza. Inicialmente, não é, temos lá desenvolvendo competências, não é, onde você vai mostrar toda a sua competência, sua habilidade em resolver questões de natureza, como ele costuma cobrar nas provas do Enem. Essa aqui, por exemplo, foi uma questão que caiu no Enem 2009 e que fala sobre exatamente a primeira lei de Mendel. Então vamos ler o texto e logo em seguida vamos tentar saber, não é, o que é que ele está querendo. A primeira coisa que nós temos que nos preocupar, ler bem o texto, não é, entender mais ou menos o que ele quer, não é, no final, qual é o interesse dele, em que é que ele quer saber. Vamos lá? Então diz aqui, Mendel cruzou plantas puras de ervilhas com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas. E observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Isso aqui eu já comentei para vocês, os experimentos de Mendel, como ele procedeu, não é? Como ele procedeu. Então aqui está estabelecendo uma narrativa de mais ou menos como ele procedeu nos seus experimentos. Dando continuidade. Nesse caso, Mendel cruzou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessivo. Então aqui ele já estabelece no comando da questão o caráter, não é, dominante, não é, que é o vermelho, e o caráter recessivo, que é o branco. Seguindo, a explicação oferecida por ele para esses resultados era a de que plantas de flores vermelhas da geração inicial, né, P, a geração P, possuíam dois fatores dominantes iguais para essa característica Vzão, e as plantas de flores brancas possuíam dois fatores recessivos iguais, Vzinho. Todos os descendentes do fator de cada progenitor, e era Vzinho, não é? Que esse Vzinho, lembrem que quando eu disse que aqui representa o indivíduo híbrido, não é? Porque hoje nós falamos de heterozigoto, de homozigoto, tal, mas na época de Mendel ele chamou esse indivíduo aqui de indivíduo híbridos. Então ele cruzou linhagens puras, vermelho com branco, e alcançou uma linhagem, não é, híbrida, onde essa linhagem da F1, todos eram vermelho, correto? Dando sequência. Combinação que assegura a cor vermelha nas flores.
Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, aí vem, olha aí, como distinguir aquelas que são vezão, vezão, das que são vezão, vezinho? Olha, uma questão dessa natureza é uma questão muito simples, extremamente simples. Tem um grau de dificuldade quase zero aqui nessa questão. Percebam que, ora, tem quantas características, o caráter aqui, cor, não é? Cor, o que ele analisou aqui, cor das flores, não é? A cor vermelha é o quê? É o caráter dominante. O caráter dominante, ele se expressa, olha, vezão, vezão ou vezão, vezinho. Então, esse caráter dominante, ele se expressa tanto em homozigose, vezão, vezão, quanto em heterozigose, vezão, vezinho. O branco só se manifesta em recessivo aqui, dose dupla, vezinho, vezinho, correto? Então, olha aí, como é que eu vou distinguir os indivíduos vezão, vezão, que aqui é vermelho, que é planta de flores vermelhas, como é que eu vou distinguir o vezão, vezão, de vezinho, vezão, vezinho? Ó, simples, muito simples. Vamos ver o comando lá. Olha aí, eu vou distinguir o vezão, vezão, de vezão, vezinho, ou seja, distinguir os indivíduos de flores vermelhas de que forma? Fazendo o cruzamento, cruzando-as entre si, é possível identificar as plantas que têm a flor, ou melhor, que tem o fator vezinho, ou, não é? Que tem o fator vezinho, vezinho aqui, que tem o fator vezinho na sua composição, pela análise de características exteriores dos gametas masculinos, os grãos de pólen. Gente, não é dessa forma que a gente vai distinguir, tá? Dentre os vermelhos, quem é homozigoto, quem é heterozigoto. Não é cruzando entre si, ou seja, os indivíduos lá, não é dessa forma que nós vamos distinguir. Vamos lá, letra B. Cruzando-as com plantas recessivas, de flores brancas, as plantas vezão produzirão apenas descendente de flores vermelhas, enquanto as plantas vezinhos podem produzir descendente de flores brancas. O que é isso aí, gente? Eu te falei, eu comentei com vocês, quando eu disse que para nós distinguirmos numa geração de indivíduos dominantes, quem é o vezão, quem é o vezão, vezinho, eu te disse que para isso a gente precisa fazer um cruzamento teste. Esse cruzamento teste se faz com indivíduos, ou seja, com uma geração recessiva. É exatamente isso aqui que está na letra B. Para nós distinguirmos quem é o vezão, que representa os indivíduos de flores vermelhas, dos que são vezão, vezinho, que também são indivíduos de flores vermelhas, para mim distinguir isso aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso cruzar entre indivíduos recessivos. É exatamente como está aqui na letra B, alternativa B, cruzando-as com plantas recessivas. Por quê? Quando eu cruzo indivíduos vezão, com indivíduos vezão, vezinho, com recessiva, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar plantas, não é? Totalmente, não é, plantas vermelhas, 100% vermelho, mas que também eu vou encontrar plantas,
não é, com descendência branca. Então eu posso separar o que é os indivíduos homozigoto vezão com os indivíduos vezão-vezínio. Quando eu cruzo vezão com o indivíduo aqui, olha, com plantas recessivas, todos 100% vão ser o quê? Flores vermelhas. Agora, quando eu cruzo vezão-vezínio com plantas recessivas, a branca, eu vou encontrar 50% brancas, 50% vermelhas. Entendido isso aí? Então, olha aí, uma questão, né, do tipo, não tem nenhum grau de dificuldade, é só entender como Mendel, né, trabalhou no cruzamento, né, das plantas, das ervilhas, que vocês vão perceber que dentre a característica dominante, para você saber quem é heterozigoto, quem é homozigoto, é fazendo esse cruzamento com plantas recessivas. Correto? Que diz a C? Cruzando-as com plantas flores vermelhas. Não, tem que ser cruzamento, tem que ser com plantas recessivas. Cruzando-as entre si, é possível? Não. Cruzar entre si seria cruzar homozigoto com homozigoto, heterozigoto com heterozigoto, e não é o caso. Não seria, nem chega perto a letra D, a letra E, não é? Cruzando-as com plantas recessivas, até aqui tudo ok, e analisando as características do ambiente. Não, tem nada a ver a questão ambiental aqui, para você definir quem é homozigoto e quem é heterozigoto. Beleza? Vamos aqui então para a segunda questão. Então, a primeira questão aí, a alternativa correta, a alternativa B de bola. Vamos à segunda questão. Olha, no bloco superior abaixo, estão citados 2 termos utilizados na determinação do padrão de herança. Olha, gravem bem isso aqui, olha. Padrão de herança monogênica nas famílias. No inferior, os critérios envolvidos na descrição dos termos. Olha aí, nós vamos fazer uma associação, ou seja, associe adequadamente o bloco inferior ao superior. Então, nós vamos analisar também, uma questão muito simples. Mas, para ela ser simples para você, você precisa ter em mente e você precisa saber reconhecer quando uma herança ela é de origem autossômica, quando uma herança ela é ligada ao sexo. Correto? Então vamos lá. Olha, a herança, em síntese, a herança autossômica é toda aquela que nós encontramos, os genes estão nos cromossomos autossômicos. Quais são os cromossomos autossômicos? No cariótipo humano, por exemplo, são os genes, são os cromossomos que vão do PAD número 1 ao PAD número 22. Então, do PAD número 1 ao PAD número 22, nós encontramos o quê? Os cromossomos autossômicos. Então, todas as doenças ou síndromes que nós encontramos em genes ligados a esses cromossomos autossômicos, a herança vai ser do tipo autossômica. Correto? Agora, se o gene que condiciona uma determinada característica e que essa característica seja uma doença, se ela estiver nos cromossomos sexuais, aí nós vamos dizer que o padrão de herança é um padrão que está ligado ao cromossomo X ou pode ser o cromossomo Y. Correto? Nós vamos ter, logo mais, numa das aulas futuras, nós vamos ter uma aula que nós vamos falar somente
sobre determinação do sexo, não é? Sistemas de determinação do sexo. E aí nós vamos nos aprofundar acerca de herança ligada ao sexo, ao cromossomo X e também ao cromossomo Y, e nós vamos nos aprofundar acerca deste assunto. Mas, como é uma questão geral, não é, que está aqui, eu já te adianto que é importante se saber, numa questão como essa, é uma questão simples, mas é importante saber distinguir, você saber qual é, não é, o que é uma herança autossômica e o que é uma herança ligada ao sexo, no caso aqui ligada ao cromossomo X. Vamos lá? Primeiro, o que diz aqui? Presença igual em homens e mulheres. Ora, uma das características da herança autossômica, eu comentei isso em aulas anteriores, que uma das características que essa herança, ela não tem preferência de sexo, não é? Por exemplo, o albinismo, tanto mulher, ou seja, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, a pessoa pode, não é, pode ser portador de um gene, não é, que é autossômico. Quem determina o albinismo, não é o gene azínio. É uma característica, é uma herança recessiva, azínio. Então, tanto faz ser homem quanto mulher, elas podem, não é, ser albino. Então, não existe na herança autossômica preferência de sexo. É uma das características. Então, olha aí, presença igual em homens e mulheres. Então, trata-se de quê? De uma característica autossômica. Aí, logo bem aqui, você colocaria o quê? O número 1. Tá? Aí vem, segunda, transmissão direta de homens para homem. Essa característica aqui, ela traz uma certa precaução, tá certo? Olha, como nós só temos duas opções aqui, autossômica e ligado ao X, nós vamos dizer que essa informação, que essa afirmação aqui, ela é uma característica autossômica, correto? No entanto, essa informação aqui também, ela poderia ser um outro padrão de herança. Por exemplo, nós temos um padrão de herança que é herança restrita ao sexo. Se aqui tivesse o 3, herança restrita ao sexo, ou herança ligada ao Y, ela seria assinalada, não é? Porque existem algumas características que estão presentes apenas no cromossomo Y. E aí, se elas estão no cromossomo Y, logo, ela vai ser transmitida de homem para homem. Mas não é o caso, nós só temos duas opções. E essa opção autossômica também isso acontece. Como eu disse, não tem preferência, não é, na autossômica de sexo, mas existem situações que a característica ela pode ser transmitida de homem para homem ou de mulher para mulher. Correto? Então aqui, nessa informação, nós poderíamos não, vamos colocar o número 1. Então fica 1 no primeiro e 1 no segundo aqui. Correto? Passemos para a terceira informação aqui, olha. Essa característica aqui. Homens afetados terão todas as filhas afetadas. Essa é uma informação importante. Homens afetados terão todas as filhas afetadas, se a característica for dominante. Perfeito. Eu te disse, nós vamos ter uma aula futura que nós vamos estar falando sobre herança ligada ao sexo, sistemas de determinação do sexo, e essa informação aqui,
é uma informação de uma herança ligada ao sexo, sobretudo ao quê? Ao cromossomo X, tá? Quando nós estivermos diante de um padrão de herança ligado ao X, quando nós reconhecemos isso, esse padrão de herança, nós temos duas situações que a gente precisa observar. A herança ligada ao X, ela pode ser dominante ou ela pode ser recessiva. Correto? Então, na herança ligada ao X, quando ela for dominante, qual é a sacada? O que é que se observa? Quando você olha, quando é ligado ao sexo dominante, os homens afetados, eles terão todas as filhas afetadas, não é? Terão todas as filhas afetadas. Correto? Então, aqui é um caso de um padrão de herança ligado ao X. Para quem não alcançou, eu vou repetir. Homens afetados terão todas as filhas afetadas se a característica for dominante. Correto? Então aqui coloque o número 2. Aqui é uma informação de herança ligada ao cromossomo X e dominante. Analisemos aqui a última, né? Que diz assim: mulheres afetadas terão todos os filhos homens afetados, se a característica for recessiva. É um outro caso de ligação ao sexo, que eu já te disse. Vamos ter uma aula só sobre isso. Mas aqui, para a gente alcançarmos essa questão, essa aqui é o número 2, também é uma ligado ao X. Só que aqui é ligado ao X de forma recessiva. Por quê? Porque mulheres afetadas, no caso de um padrão de herança recessiva, quando as mulheres forem afetadas, sempre todos os filhos homens serão afetados, correto? Então, a ordem a ordem é essa aqui, olha, letra B, 1, 2, 2, herança autossômica, herança ligado ao X, herança ligado ao X. Jame, que tal? Tem alguém aí participando? Alguém aí querendo que tire dúvida? Ou está todo mundo calado? Como é que está aí? Ou como é que está aí a interação? O pessoal está interagindo? Como é que está aí? Bom, professor, até o momento o pessoal está em silêncio, acho que alguns estão acordando agora. Então, olha, vamos fazer o seguinte, os que estão... tá dando para visualizar legal, tá dando para... Pois não, pode falar. Não, com relação à visualização está boa. Agora, seria interessante a gente dar um enunciado e eles tentarem resolver. Isso, beleza, é isso que eu ia propor agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma leitura... Vou dar 2, 3 minutinhos aí alguém pode participar, interagir conosco. Olha, vai ser a alternativa A, alternativa B, alternativa... Gente, vamos participar, vamos interagir conosco, porque senão não vai, não é? E a gente quer que você, não é, participe conosco, interaja com a gente, para que a gente possa ter esse feedback e a gente possa ter uma motivação a mais quando você participe e quando você tira a sua dúvida. Olha aqui, olha. A terceira, ela caiu no Enem, não é? PPL 2015, olha aí, ó. Bem recente, 2015, olha aí. Então, o que diz aqui, ó? A fenilcetonúria é uma doença hereditária, autossômica recessiva. Ele já está te dando o padrão de herança, não é? Desta doença que é de cunho hereditária, cunho genético aqui, ó.
A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, associada à mutação do gene PAR, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório, por lei, que as embalagens de alimentos, como refrigerantes, dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. Agora vem, uma mulher portadora de mutação para o gene PAR tem 3 filhos normais, com um homem normal cujo pai sofria de fenilcetonúria, devido à mesma mutação no gene PAR encontrada em um dos alelos da mulher. Aí vem a pergunta, e que tu vai responder aqui, olha, com base nesse comando, vem a pergunta: qual a probabilidade de a 4ª criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Aí é com vocês. 2 minutinhos, eu só quero ouvir de vocês. Olha, eu respondi aqui a alternativa A, ou a alternativa B, ou a C, ou a D, ou a E. Então vamos lá, mande para nós aí esse feedback, tente responder, que aqui a gente vai estar te acompanhando. Olá, já passaram bem 10 minutos, ou desculpe, 2 minutos. Gente, é muito simples uma questão dessa natureza, simples, não tem nenhum grau de dificuldade, que eu já comentei quando falei sobre probabilidade, a gente comentou sobre isso, e é óbvio que você precisa ter uma atenção aqui quanto ao comando aqui da questão. Olha aí, qual a probabilidade de a 4ª criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Beleza, ele disse que esse casal teve quantos filhos? 3, correto. Então, a primeira coisa que você vai ter que entender é que esse casal, pelas informações aí, não é, no texto, esse casal, ele é o quê? Heterozigoto. A mãe é azão azine e o pai é azão azine. Quando se faz as combinações possíveis desse indivíduo heterozigoto, então, esses indivíduos nós vamos encontrar a combinação azão-azão, azão-azínio,
azão, azinho e azinho, azinho. Percebam que a fenilcetonúria é uma doença genética de caráter o quê? Recessivo. Se ela é recessiva, então olha aqui, ó, o azinho, azinho, nessas combinações, representa o quê? 1/4 ou 25%. Aí você vai, pronto, eu já encontrei. Ele quer saber, não é? Ele quer saber qual é a chance, qual é a probabilidade da quarta criança. Gente, aqui nós fizemos, ele tem 3 filhos. Qual seria a probabilidade do primeiro apresentar essa característica aqui, da fenilcetonúria? Qual seria? 25%. Qual seria a possibilidade do segundo? Também o segundo, a chance é a mesma, 25%. Qual é a chance do terceiro? 25%. Se vier o quarto, a quarta criança, também é 25%. Então, as possibilidades são essas aqui. Para nascer normal, é 3 em 4, ou seja, 75%. Para nascer com a a fenilcetonúria, é 25%. Tanto faz ser a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. As possibilidades, as probabilidades são essas aqui de 25%. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C de casa. Passemos para a terceira questão. Opa, que diagrama lindo esse aqui, ó. Quarta questão. Essa quarta questão, ela foi de um Enem de 2014. Aqui nós temos um heredograma e do outro lado nós temos um heredograma, uma árvore, não é? Genealógica perfeita. Aí, olha, mas tu vais olhar isso aqui e nós vamos ao comando lá, o que é que ele quer, o que é que ele está pedindo. Olha aí, no heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Beleza? Vamos lá. Os homens são representados pelos quadrados, nós já sabemos disso, os quadrados representam os homens e as mulheres pelos círculos. Aí vem o comando da questão, olha aí. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? Qual é o padrão? Aí você vai analisar, olhando um heredograma, e pelo heredograma, você precisa saber distinguir o tipo, não é? O padrão de herança. Se é uma herança autossômica, se é uma herança ligada ao X, ou é uma herança ligada ao sexo, correto? Então, nós vamos analisar. Quando você analisar que é uma herança autossômica, aí tem 2 outras possibilidades. Se ela é uma herança autossômica, aí você precisa saber se ela é dominante ou se ela é recessiva. Se você concluir que é uma herança ligada ao sexo, no caso aqui ligado ao X, aí você precisa também saber se ela é dominante ou se ela é recessiva. Correto? Então vamos lá. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? Um minutinho para você me dizer quais são uma dessas alternativas aí. Por favor. Primeiro leiam e me deem a resposta.
Ok? Gente, vamos lá. Vamos. Sei que vocês já analisaram as alternativas, já deram uma lida legal, tal. Então voltemos aqui ao heredograma. É simples, gente. Uma questão dessa natureza não tem nenhum grau de dificuldade. Você vai analisar esses dois heredogramas, não é? Aqui você vai encontrar esse casal, aqui ó, o masculino e aqui o feminino, o homem aqui e aqui a mulher. Então esse casal teve quantos filhos? 5 filhos, tá? Sendo que 3 filhos, ele apresenta a mesma característica do pai. Por sinal, são 3 mulheres aqui, ó. 3 mulheres, onde elas todas, sem nenhuma exceção, olha, tem 2 homens aqui e 3 mulheres. Todas elas apresentam a mesma característica do pai. Aí vamos analisar o outro heredograma. Dei uma olhada aqui nesse primeiro aqui, olha, nesse primeiro casal aqui. Esse casal aqui, ele teve 4 filhos. Mas observem que aqui foram, dentre esses 4 filhos, 2 são masculinos e 2 são femininos. Tanto o masculino quanto o feminino tiveram aqui a mesma característica da mãe. É diferente aqui, olha, da mãe. Então ela passou tanto para homem quanto para mulher, a sua característica. Então aqui você não dá para estabelecer o que ocorreu. Você apenas vai suspeitar, você suspeita. Mas quando você observa esse casal aqui, que eu estou te mostrando, não sei se dá para sair legal aí, já, não dá para sair? Aqui o marcador aqui, dá para ver direitinho aqui? Tá? Então, olha aí, ó. Esse casal bem aqui é o cerne, a definição da conclusão que você vai tirar. Primeiro, olha, esse homem aqui, esse casal aqui, olha, este homem, ele transmite a sua característica para todas as mulheres. Pronto. Eu comentei agora há pouco uma questão de que quando o casal, no caso o sexo masculino, transmite a sua característica para todas as suas filhas, e nós estamos diante de uma herança autossômica. Ela é uma herança de um padrão ligado ao sexo, e ela é dominante, ligada ao sexo, ligada ao X dominante. Por que é dominante? Porque o pai transmite sua característica para suas filhas. Aqui, ó, o pai, esse casal aqui, ele transmite. Ela é o homem, transmite para todas as suas filhas. Então vamos lá na alternativa. Olha aí, dei uma olhada na alternativa D. Ela é uma característica dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Então, a alternativa correta é a letra D de Duarte. Beleza? Então, vão marcando e vão acompanhando aí. Vamos para a quinta questão, que é uma questão que caiu num dos vestibulares aí em 2017, que também fala sobre a lei de Mendel, a primeira lei de Mendel. Leiam aí rapidinho. Leiam rapidinho para que a gente possa dizer qual é a alternativa correta.
Gente, vamos lá. Essa questão diz assim, ó, Grego Mendel propôs explicações sobre regras que definem como as características hereditárias são herdadas. É correto afirmar que, ora, gente, nós vamos marcar a alternativa, o que é possível se afirmar, beleza? Então vamos lá. A lei da segregação dos fatores, ou primeira lei, foi formulada depois que Mendel observou o desaparecimento do caráter recessivo. Não, essa informação aqui já nós não podemos afirmar. Vamos logo para B, porque no Enem você não pode perder tempo. Você perceber que tem incoerência, né? Logo você passa para a alternativa seguinte. E a alternativa seguinte diz assim, ó, de acordo com a lei da segregação independente, ou segunda lei de Mendel, os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido. Incoerente essa informação, não procede. Vamos para a alternativa C. A ervilha foi escolhida como material de estudo porque é de fácil cultivo, possui ciclo de vida curto, produz descendência fértil e pela facilidade para realizar polinização artificial e identificar as variedades por características distintas. Então está aqui a letra C. É uma afirmação correta e que diz respeito às conclusões lá dos trabalhos de Mendel. Correto? Quinta questão, assinale aí a alternativa C de casa. Vamos correr um pouco, porque o tempo já está se esvaindo e vamos lá para a sexta questão. Esta sexta questão, a questão caiu também no Enem de 2009, e o que diz essa questão aqui? Vamos lá, vamos analisar juntos. A anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. É uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada por hemoglobina S. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos com formato de foice, daí o seu nome. Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir a hemoglobina S, ela nasce com um par de genes SS e assim terá a anemia falciforme. Se receber de um dos pais o gene para a hemoglobina S e o outro o gene para a hemoglobina A, ela não terá doença, apenas o traço falciforme AS. E não precisará de tratamento especializado. Entretanto, deverá saber que, se vier a ter filhos com uma pessoa que também herdou o traço, eles poderão desenvolver a doença. Aí vem o comando aqui da questão. O que é que ele quer? 2 casais, olha aí, não é só um não, são 2, ó, 2 casais, ambos heterozigoto do tipo azão S, para o gene de hemoglobina, querem ter um filho cada, ou seja, cada casal quer ter um filho. Dado que um casal é composto por pessoas negras e o outro casal
por pessoas brancas. Aí vem a probabilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada casal, com anemia falciforme é igual. Aí letra A. Aí vem, você precisa fazer umas continhas aí, que é muito simples, e eu vou precisar do quadro para responder essa questão. Bom, vocês acompanharam aí comigo, só para te dizer que é uma questão muito simples. O que ele quer saber, qual a probabilidade, não é, de o casal ter um filho com a anemia, e a probabilidade, anemia falciforme, a probabilidade é essa aqui, ó. O indivíduo SS, Szão, é 1/4, correto? Então, é a multiplicação. Aqui são o quê? São eventos, são 2 eventos simultâneos, e os eventos simultâneos se dá pelo produto das probabilidades isoladas, não é? Olha aí. 1/4 vezes 1/4 dá o quê? 1/6, que você transformando para porcentagem, você vai encontrar 6,25%. E isso aí nós vamos encontrar essa resposta na alternativa B de bola. Vamos para a 7ª questão. A 7ª questão que vocês vão, depois tem um heredograma para vocês analisarem, para poder responder essa questão de número 7. Vamos lá, o que diz o comando da questão? Caiu numa prova em 2016, lá a CAF 2016, diz assim: a doença de Gauss possui origem genética e tem sido tradicionalmente classificadas em 3
subtipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Apresenta como característica o acúmulo de glucossilceramida nos macrófagos monócitos, que são células de defesa do nosso organismo. Ocorre devido a uma deficiência da enzima lisossomal beta-glicosidase ácida, também conhecida como glicocerebrosidase. Sua tarefa em indivíduos livres da doença é realizar a quebra de um substrato lipídico. Essa é a atuação das enzimas. O glicocerebrosídeo no interior da célula. Em consequência da alteração no gene responsável por produzir a enzima em questão, sua quantidade é insuficiente e não apresenta capacidade de decompor o substrato na velocidade ideal, passando a acumular-se nos ribossomos. Na genealogia a seguir, os indivíduos representados por símbolos escuros são afetados pela doença de Gaucher, tipo 1. Vamos lá? Os indivíduos afetados estão marcados aqui em negrito, homem afetado, mulher afetada. Então, em negrito, não é? Pela doença. Os quadros em brancos são indivíduos normais, tanto homem quanto mulher. Primeiro passo que você precisa para responder essa questão é você... Bom, então nós estamos diante dessa questão de número 7. Nós vamos agora analisar esse heredograma e vamos estabelecer o genótipo de cada um desses indivíduos. Mas para nós estabelecermos o genótipo de cada um desses indivíduos, acompanhe comigo aqui para definição do genótipo desses indivíduos. Primeiro passo para a gente definir o genótipo aqui desses indivíduos, a gente precisa saber qual é a característica dominante, qual é o recessivo. Primeiro passo que temos que fazer isso para a gente poder atribuir as letras, correto? Estabelecendo o genótipo desses indivíduos aqui. Não é você aqui chegar, porque está em negrito eu vou colocar aqui azinho, porque o que está nos outros quadrados que não está em negrito, eu vou estabelecer o homozigoto, heterozigoto. Não é dessa forma. Primeiro passo, aqui você analisa que nós temos um casal, o casal de número 1 e 2, teve 2 filhos. Por aqui não dá para se definir qual é o dominante e qual é o recessivo. Olhando para cá, também a mesma coisa de lá. Mas se você olhar bem aqui para esse indivíduo, bem aqui, esse indivíduo aqui, número 2, é desse casal 2 e 3. Então, esse indivíduo aqui é que vai definir de que esse caráter aqui que está em negrito é a característica recessiva. Então, o recessivo é o afetado. E o normal são os outros indivíduos que não estão em negrito. Então, se esse aqui é o indivíduo afetado, número 2, então nós vamos vamos utilizar uma letra. Isso aí é convencional. Vamos pegar a letra A para facilitar, é padrão, né? Então, onde tiver indivíduo afetado,
nós vamos estabelecer o azinho, e onde for normal, não é? Ele é o azão traço, correto? Por quê? Porque a característica dominante, ela pode ser homozigoto ou heterozigoto, correto? Então vamos lá, onde tiver em negrito eu vou colocar, olha, azinho. Então esse é o genótipo do indivíduo aqui número 2. Se esse indivíduo aqui foi azinho, é porque esse casal aqui, obrigatoriamente, com toda certeza, esse casal aqui, ele é heterozigoto, azão, azinho. Beleza? Então vamos em frente. Olha, esse genótipo aqui que está em negrito é o azinho. Esse outro aqui, o azinho, correto? E aí, vamos aqui, ó, presta atenção aqui. Qual é o genótipo do indivíduo número 1? Ele é o quê? Normal. O normal, ele pode ser em heterozigoto ou homozigoto. Como o pai dele é azinho, com certeza um desses azinhos veio para cá, como ele é normal, então ele é um indivíduo heterozigoto. Vamos lá aqui, primeiro número 4. Número 4, qual é o genótipo do número 4? Como a mãe dele aqui foi azinho, obrigatoriamente, com toda certeza, esse indivíduo aqui, ele é um indivíduo heterozigoto. Ok. Falta estabelecermos o genótipo do indivíduo número 2 da geração 1, número 3. E também definir o genótipo do indivíduo número 2, 3 da geração 1 e o número 1 da geração 3. Olha aqui, ó. Aqui, no número 2, eu só sei dizer que ele é normal, a característica ele é dominante. Mas o dominante aqui, eu não sei se aqui esse indivíduo é homozigoto. As informações que nós temos aqui, se ele é homozigoto ou heterozigoto. Então, quando não temos condições, aí a gente coloca esse tracinho. Mas eu sei que ele é o quê? Uma característica normal. Neste caso aqui, eu não posso definir com exatidão qual é o genótipo desse indivíduo número 2 da geração 1. A mesma coisa aqui, ó, o indivíduo 3, eu não tenho as informações aqui para dizer se ele é heterozigoto ou homozigoto. Mas eu sei que ele é o quê? A característica dominante. Então, olha aqui, eu coloco azão traço. A mesma coisa do indivíduo aqui, ó, número 1 da geração 3. Olhando aqui para os pais desse indivíduo aqui, eu não sei. Eu sei que eles são heterozigotos. E esse indivíduo aqui é normal. Mas eu não tenho as informações para dizer se ele é ou não, se ele é heterozigoto ou não. Então, quando eu não sei se ele é homozigoto, se é heterozigoto, eu coloco o azão traço, porque a dominante, o caráter dominante pode ser expressado tanto em homozigose quanto em heterozigose. Feito isso, vamos agora ao comando da questão. E eu vou fazer a leitura por aqui no computador e vocês acompanhem aí na tela, tá? Vamos lá. Gente. Análise. Ok. Analisemos então. Após análise da genealogia e de acordo com os conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar, exceto. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos marcar aquilo que tiver de errado nas alternativas. A alternativa errada é essa que nós vamos proceder marcando o que tiver errado, correto? Então vamos analisar a alternativa A. Gente, aqui eu digo o seguinte, que embora
vamos ter informação que não tenha nada a ver com a genética, mas é importante que na Biologia 1, né, que vocês vão estar recebendo aula aí do professor Ronaldo, ele vai comentar sobre os compostos orgânicos, compostos inorgânicos, a citologia como um todo, correto? Então, na citologia, nós temos lá subtemas, temos assuntos de citologia que fala sobre os compostos orgânicos, carboidratos, proteínas, ácido nucleicos e assim por diante. Correto? Então, vamos analisar essa alternativa. Enzimas, não é? São substâncias orgânicas biocatalisadoras. É uma informação importante, que de fato elas são isso mesmo, corretíssimo, porque o que significa de uma substância orgânica biocatalisadora? São aquelas que estão participando de reações, não é? Facilitando a ocorrência das reações, aumentando ou diminuindo a velocidade dessas reações, né? Porque temos substrato, temos enzimas, e elas são de fato, essas enzimas elas são de fato biocatalisadoras, né? Mantendo o poder de ativação, aumentando ou diminuindo o poder de ativação das reações químicas. Continuando, alguns fatores influenciam na atividade catalítica das enzimas, tais como concentração enzimática, concentração do substrato, potencial hidrogeniônico, pH e temperatura. Essa informação está corretíssima, correto? Então, as enzimas, elas podem, de fato, sofrer alguma alteração, elas podem ser influenciadas na sua atividade com base nessas informações. Quais são as atividades catalíticas que as enzimas podem sofrer? Concentração enzimática, concentração de substrato, potencial hidrogeniônico, que é o famoso pH, e temperatura. Analisemos a alternativa B. Essa alternativa B diz o seguinte, ó, caso a mulher 1,3, aí nós vamos precisar olhar aqui, aí ó, aqui ó, caso essa mulher 1,3, correto? Caso a mulher 1,3 case com um homem portador da doença de Gaucher tipo 1, a probabilidade de terem uma menina com a doença é de 1/6. E aí você precisa recorrer ao heredograma para fazer esses cálculos. Correto? Então, olha aí, eu já fiz aqui as contas e essa informação aqui, ela é correta. Correto? Essa informação aqui, 1/6. Por quê? Porque você vai pegar, no caso aí da mulher, nós não sabemos qual é o genótipo dela, mas nós podemos fazer aqueles cálculos da probabilidade condicional. Lembrem que eu expliquei para vocês sobre a probabilidade condicional. Quando eu percebo, embora eu não tenha o conhecimento do genótipo dela, mas a gente pode estabelecer de que para ela sendo heterozigota, existe essa possibilidade, tá certo? Existe a possibilidade de ter meninas com essa doença. Então, analisando isso aqui, eu vou encontrar de que para ela ser heterozigota, fazendo aquelas combinações de azinho, o azão-azinho, o azinho-azão, não é? De um indivíduo heterozigoto, que os pais dessa mulher é heterozigoto, então a chance, não é, de ela ser heterozigota é de 2 em 3. Então, fazendo o cálculo, não é, de 2
Não precisa, deixa que eu... Fazendo o cálculo do indivíduo heterozigoto de 2 em 3 vezes 1/2, que é a possibilidade de ela ter a anomalia, não é? A possibilidade de ter uma menina com a doença, então você vai encontrar esse valor aqui, 1/6. Que pena que eu não tenho o recurso aqui para fazer essa demonstração, não é? No quadro, para você entender, mas essa informação que ele está te dando aqui na alternativa C, essa informação é verdadeira, tá? Essa informação, ela é verdadeira, é 1/6. Aí vamos para a alternativa C. Os lisossomos são organelas citoplasmáticas membranosas que possuem em seu interior enzimas que realizam normalmente a digestão intracelular, porém, em casos excepcionais, como por exemplo, a realizada pelos osteoclastos, a digestão pode ser extracelular. Está correto. Isso aqui é um assunto lá da Biologia 1, que o professor Ronaldo vai estar comentando com vocês, mas essa informação, né, está extremamente correta. Quando estiver estudando as células, vocês vão estudar as organelas citoplasmáticas, dentre elas os lisossomos estão lá, e elas são organelas de fato membranosas que produzem no seu interior enzimas que vão estar trabalhando o processo de digestão intracelular. Corretíssimo. Agora vamos analisar a alternativa D. Correto? Então a D diz assim, pela análise da genealogia, pode-se concluir que na doença de Gaucher tipo 1, o provável padrão de herança envolvido é recessivo, podendo ser autossômico ou ligado ao sexo. Até aqui, olha, herança envolvido é recessivo, tá certo, podendo ser autossômico ou ligado ao sexo. O que está errado é ou ligado ao sexo, porque na verdade não, olha, vocês podem perceber, aqui, que essa é um tipo bem característico de uma herança autossômica, correto? Por quê? Porque esse indivíduo número 2, ele é uma característica diferente da dos pais. Automaticamente, que essa característica aqui, que é diferente da dos pais, é uma característica recessiva, correto? É uma característica recessiva, mas de que padrão de herança? Autossômica. É ligado ao sexo? Por que não é ligado ao sexo? Por várias razões, correto? Por várias razões. Os indivíduos aqui, olha, deste casal, deste outro, assim, não estabelecem informações para dizer que é ligado ao sexo, mas é, de fato, uma característica que te leva a inferir que ela é de padrão autossômico, em função desse indivíduo, que apresenta uma característica diferente da dos pais, portanto, esses pais são heterozigotos, e o fato de estar errado é que ele está dizendo ou é autossômica ou é ligado ao sexo. Não, não pode ser ligado ao sexo, correto? Alternativa D, que por sinal, D de Duarte. Gente, nós temos 15 questões pela frente, mas vamos parar nessa 8ª. Depois, a gente, num outro momento, a gente dá sequência, porque nós temos ainda uns 3 temas para a gente finalizar a genética. Nós temos segunda lei de Mendel, nós temos interação gênica, e nós queremos falar sobre um assunto que cai demais nas nossas provas, que é a biogenética, correto? Então, nós vamos parar nessa 8ª, e eu vou fazer a leitura, não é? A leitura aqui no computador, vocês acompanham a leitura comigo, e nós vamos tentar responder essa última questão. O que é que ela diz? Ela diz assim, olha, o trabalho de Mendel não encontrou em sua época um único cientista que a compreendesse
a ponto de nele descobrir uma das maiores obras de toda a ciência. Parece certo que o ambiente científico não estava preparado para receber a grande conquista. Mendel constitui por isso um dos mais belos e tristes exemplos de homem que andou à frente de seu tempo, conhecendo fatos e elaborando leis que a sua época ainda não podia acompanhar, não podia compreender. Além disso, era um gênio que não tinha condições de se tornar um figurão da ciência. Era sacerdote, tinha publicado um único trabalho bom e era professor substituto de escola secundária. Quem estabeleceu aí foi Freire Maia, 1995, página 31. Então temos aí uma redação que fala um pouco da história de Mendel e que de fato é verdadeiro o que está fundamentado nesse artigo. Considera-se o trabalho desenvolvido por Mendel a partir dos cruzamentos com espécimes de ervilhas de cheiro da espécie Pisum sativa e a pouca repercussão obtida entre os cientistas da época, é possível afirmar. Bom, o que é que se pode afirmar? Vamos lá. Letra A. Um dos conceitos utilizados por Mendel na elaboração da primeira lei antecipava o conhecimento sobre meiose como um processo reducional de divisão celular. Então, observe bem essa alternativa. Não vou te dizer, não é, se ela é a correta, mas vou ler todas as demais e aí vamos chegar a uma conclusão de qual é a informação correta que se possa afirmar. B. A utilização de conceitos lamarckistas em seus experimentos é o principal motivo que impediu a compreensão do trabalho mendeliano pela comunidade científica da época. Olha, essa afirmação aqui, ela não procede, porque os conceitos lamarckistas, o conceito de Lamarck, uma das ideias deles é que as características adquiridas, não é, pelo meio, não é, que se adquirisse uma característica através do meio ambiente, essa característica ela tinha condições de ser repassada para as gerações futuras. Então, essa alternativa B não se diz respeito com aquilo que o Mendel comungava. De fato, ele fez os seus trabalhos e teve sucesso pleno e teve as suas razões. C. A precisão dos resultados obtidos por Mendel foi consequência do conhecimento prévio obtido por ele sobre a importância do DNA. Ora, DNA, essa história do DNA é bem recente. Nós estamos falando que os trabalhos de Mendel se deu no século XIX. Por volta aí, ele entregou seus trabalhos em 1865, não é? Somente em 1953, Watts e Crick estabeleceu um modelo de DNA. Então, tem nada a ver essa questão, essa alternativa C. A falta de conhecimento do trabalho de Mendel, à sua época, foi devido às dificuldades impostas pelos cientistas fixistas em não aceitarem concepções evolucionistas, como a transmissão de características genéticas ao longo das gerações. Não foi nada disso, correto? E o cruzamento da geração parental resultava em uma descendência com proporções genéticas de 3:1. Não confere, porque a geração parental, quando se cruzavam indivíduos puros, a geração seguinte, a linhagem seguinte, a F1, 100% apresenta uma característica igual de uma das características dos pais. Portanto, não procede. E vamos analisar a letra A, mais uma vez,
um dos conceitos utilizados por Mendel na elaboração da primeira lei, antecipava o conhecimento sobre meiose, né? Embora meiose foi um termo que surgiu depois, por isso que lá no texto diz que Mendel estava à frente do seu tempo, porque quando ele diz que uma característica é determinada por um par de genes, e quando na formação dos gametas, ou melhor, quando por ocasião da reprodução, esse par, eles se separam e vão puro aos gametas. Por isso que a primeira lei de Mendel é dita lei do monohibridismo, mas também é dita lei da pureza dos gametas. Então, olha aí, letra A de aprovado, de aprova, é a alternativa correta. Que tal, meu coordenador Jânio? Tudo certinho? Podemos dar sequência a este assunto nas próximas aulas, tendo em vista de que nas próximas aulas nós vamos falar sobre segunda lei de Mendel, vamos falar interação gênica, epistasia, e também falar sobre bioenergética. Né? Um assunto que como ele costuma cair nas provas do Enem, correto? Gente, foi bom estar com vocês. Que pena que a gente não deu para alcançarmos todas as questões que eu tinha preparado. Preparei uma bateria de exercícios. Chegamos só na na oitava. Mas enfim, nós vamos ter outros momentos da gente dar sequência a comentar essas questões para exatamente vocês se familiarizarem de como eles cobram isso lá na prova do Enem. Com isso, deixo para vocês aqui meus agradecimentos e dizer que a gente está aqui pronto para lhes ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. Desejo a vocês saúde, desejo a vocês sucesso pleno, foquem os estudos de vocês, foquem, porque é a hora, é agora, não é? Nós devemos perder tempo e vamos focar o estudo, manhã, tarde e noite, e naquilo que estivermos ao alcance, o Instituto com certeza vai estar pronto para te ajudar. Jame, é com você.